Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. Hoje a Mayuli amanheceu cantando e dançando, isso é importante pra caramba, né? Para frente sempre. E deixa eu dar uma olhada aqui. Estamos em 20, 15. 15 não conta que eu estou aparecendo duas vezes ali, então vocês estão em 14. Mais eu. Aula de hoje. Vocês sabem que estamos iniciando hoje, literalmente, o terceiro e último trimestre de 2020. Terceiro e último trimestre do terceirão da vida de vocês. Olha, que evolução. Hã? Para pensar, cara. Só alegria isso, cara. Acabando assim a vida estudantil de vocês. Claro, acabando não, né? Acabando esse ciclo e daqui um pouquinho começando outro. Mas esse ciclo de ensino médio, estudante, ensino fundamental, tá? Esse ensino que vocês conhecem, esse está com os dias contados. É o último terceiro trimestre da vida de vocês. Pararam para pensar sobre isso? Não. Acho que ainda não, né? Mas é verdade. Então não é motivo para ficar triste, na minha opinião, é motivo para comemorar. Vocês fazem parte de um seleto grupo na sociedade, né? Um seleto grupo que conseguiu terminar o ensino médio, cara. Isso é para poucos, tá? Não são todos que conseguem isso. E, e a grande maioria de vocês, né, além do terceirão, vocês ainda estão prestes a se formar no ensino técnico, que é uma outra grande vantagem também de estar estudando na SAT. Fazer o curso técnico. Uh, Quarta-feira tem a minha live, se quiserem ir lá assistir, às 19 horas, no YouTube da SATIC. É a live do curso de eletro lá. Não do curso de eletro, né? Sim para de apresentação do curso de eletro. Eu vou estar lá. Vai ser bem legal. A gente tá preparando umas coisas bem legais lá. Tem uns depoimentos massa, tem uns, uns videozinhos legais que a gente fez. A gente vai fazer direto lá da SATIC, lá dentro do Prédio 18. Então, se alguém quiser assistir só por assim, 19 horas, quarta-feira, fazer um volume lá, vai ser bem divertido, bem legal. Vamos tentar fazer com que seja. Para hoje, pessoal, então, iniciando aí o último trimestre, né, iniciando o material novo, eu tenho aqui a apresentação da aula para vocês. E não é essa daqui, é essa daqui. Fala, Bela. Ô, senhor, olha só, quantas provas vai ter esse trimestre? Vão ser 3 sets? Ai. E como... É a primeira pessoa que tu tá perguntando isso. É a primeira pessoa que eu tô perguntando é? Ai, que azar o meu. Eu queria saber Quatro. se vai continuar como o trimestre que vem, né? O trimestre passado, que foi aquela loucura. Ai, quatro provas por disciplina. 4? Hã? Eu não sei. 4? Alguém falou quatro? Foi, Quantas provas? foi o LG que falou quatro. Tenho Ai, não certeza. acredito. Foi tu, né, Gustavo, que falou quatro, né? Não, deixa eu ver, um tá acordado aqui. Foi o Thiago. O Thiago falou quatro ali. Ele escutou. Sempre o Thiago, né? Incrível. Brincadeira, né, Mayumi? Thiago é o cara, é o comissionário da morte. Tá sempre trazendo aquelas notícias ruins pra gente. Eu tô me retirando aqui. Valeu, gurizada. Onde é meu brother? Bom dia. Mas vai ser 4-10 ou 4-7? O 4-5? Não, são 2 provas de 5 por disciplina. Não, 4 provas de 5 por disciplina. Não Pregar. falei que o Thiago sabia? Eu falei. Não fui eu Obrigada. que dei essa notícia. E eu acho que o simulado é bônus, pelo que eu lembro de terem falado. Deus te ouça. Porque, bem, tem 2 notas fechadas. Nossa, Né? eu ia dizer Deus te ouça. Cara, realmente vão ser 4 notas valendo 5 pontos. Cada um. 4, 5. Aí os simulados, muito provável, eu acho que vai ter mais um só, né, vocês, né? Que é um prepara e um
Então vai ser bônus. Mas tipo assim, né? Nota vai ser problema para vocês esse trimestre. Aliás, esse ano. Nota não vai ser problema, cara. Tá muito tranquilo. Sor, sei lá, né? Não, nota não é problema para vocês. Primeiro trimestre foi só 10. Esse trimestre já vai ter 8. Já vai ter, assim, 8,5, né? Que a gente deu uma apertadinha. Apertadinha, que apertadinha, hein? Meu Deus. A gente deu uma apertadinha nas provas. Não foi apertadinha, foi esmagada, Vaguinho. Nossa, tinha um simulado ainda que deu uma chicotada nas costas. Mais ou menos por aí o caminho. O simulado prepara, ele é bom, cara, porque a gente foi somado ali as notas, né? Mas assim, vocês, foi muito legal, né, cara? Foi muito legal para vocês ali o trimestre passado. Até porque daí deu para dar uma testada no nível, né? Primeiro trimestre o professor estava tudo meio que aprendendo ainda a situação ali. O segundo não, o segundo já foi já na veia, né? Para dar uma melhorada, para ver assim um nível legal de vocês na nota ali. Apesar de vocês foram muito bem nas trimestrais, aí capricharam mais, né? O troço deu uma apertada e na trimestral o pessoal tirou as notas. A trimestral foi a salvadora da pátria. Foi, eu tô sabendo. Pensa que eu não vi lá as minhas notas lá trimestral, foram tudo bem. Aí nas outras foram assim, mais ou menos, pá, foi rolando ali daquele jeito. Mas a trimestral tava levando salvou. nas cordas, né? Da hora que a água bateu na bunda, todo mundo vai fazer trimestral, né? Vai caprichar. Pois então. Aquelas chamadas de 10. Ah, não rola isso, né? Dá pra fazer uma ligação. Isso aí não rola, senhor. Até quantas numa ligação só? Quantas que eu não lembro mais? A galera é dedicada aqui. Cada um por si, Deus por todos. Amém, senhor. Sei. Eu acredito. Inocente. Mas, enfim. Cara, faz parte do processo, né? Eu já falei várias vezes para vocês. Querem fazer a prova, né? Com consulta já é, né? Óbvio. Mas querem fazer a prova, né? Em grupo, trocar ideias. Assim, ó, não vejo um ruim, não tem todo um ruim nessa situação. Agora, depende de vocês, né? Se tu é daquele que fica quietinho ali na situação, só esperando a resposta, sinto muito. Agora, se tu é participativo, se tu dá a tua opinião, tu debate sobre o conteúdo, né, tenta, tu acaba aprendendo. E aprende, tá? Aprende mesmo. Mas daí depende de ti, né? Agora, faz uma ligação ali em 5, 6, para discutir um assunto. E aqueles 5, 6, 3 faz a prova e 3 fica esperando a resposta, só 50% vai se dar bem. O resto tá morto na vida aí. Vai se complicar. Agora o nosso público melhorou bastante. Eu já estou aqui fazendo compartilhamento de tela. Já estou gravando a aula. O que eu tenho para vocês está aqui, ó. Medidas elétricas e circuitos elétricos. Né? Estamos iniciando aí praticamente o terceiro trimestre desse ano 2020. Um ano atípico. Então, entender os princípios os objetivos, né? Amperímetro, voltímetro, multímetro, galvanômetro, ponto de Wheatstone e malhas de circuitos. Aí, objetivos específicos, reconhecer as funcionalidades das medidas. Vocês estão vendo que eu estou melhorando a minha apresentação aqui? Eu tenho os objetivos específicos e os gerais, né? Reconhecer as funcionalidades das medidas, os medidores elétricos nas diversas situações de utilização em circuitos elétricos, identificar a corrente associada dos medidores nos circuitos sem que afetem seu funcionamento, compreender a distribuição de corrente em circuito elétrico com mais de uma malha, utilizar a lei de Kirchhoff. Aí isso aqui, ó, seria uma continuidade do que a gente viu lá. Eu não sei se vai dar tempo, tá? Eu sou bem sincero dizer que não vai dar tempo, porque eu queria chegar um pouquinho lá em física moderna. Eu acho que a última prova de vocês, pelo menos a última ou as duas últimas ali, já que vai ser tudo meio que um em cima do outro ali, eu queria né, debater pelo menos alguma coisa ali mais importante sobre física moderna, que é um plus ali do terceirão, né? Normalmente, muitas escolas nem falam nada sobre física moderna, fazem revisão no último trimestre. A SATIC não faz só revisão, né? A SATIC
ainda tem aquela, né, pelo material do ético, né, a gente acaba fazendo entrando um pouquinho em física moderna ali. Mas tudo bem, é válido também, né? Mas por que eu acho que, na minha opinião, tá? A revisão da física no terceirão, até tem uma proposta para fazer aí, de repente lá no finalzinho do trimestre, fazer uma revisãozinha de tudo, do primeiro e do segundo ano, pro terceirão. Eu acho que, na minha opinião, é importante pra caramba, tá? Revisão do primeiro e do segundo ano de física. Parte da mecânica e a parte principalmente de harmônica, óptica e estudo harmônico, óptico e termodinâmica do segundo ano e as principais leis da mecânica ali do primeiro ano. Eu quero ver se eu faço uma revisãozinha com vocês. Algo no estilo aulão, né? Eu sei que a Site vai fazer uma programação para isso, mas eu queria muito poder, dentro do meu conteúdo, né? Até porque a gente está... Cara, eu nunca fui tão longe, sabia? São 5 anos que eu dou aula pro terceirão aqui na SATIC e eu nunca fui tão longe no conteúdo igual estou indo agora, porque nesse formato de aula remota, as coisas realmente andam muito rápido. O conteúdo voa, cara. Então, né, eu acho que eu vou conseguir fazer essa revisão de primeiro e segundo ano. Obviamente, né, desde que vocês achem interessante. Se vocês quiserem que fique só na moderna, ficamos só na moderna. Mas eu tenho aqui uns números, vou comentar com vocês agora, sobre física, tá? Em relação a aos assuntos mais decorrentes dos últimos 3 anos no Enem. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu tenho como assuntos mais decorrentes eletrodinâmica, com 25% de 25% de importância, né, de assuntos mais decorrentes nos últimos 3 Enems, tá? 17, 18, 19. Eletrodinâmica com 25%, depois harmônicas, harmônica. Nossa, eu tô aplicando, é ondulatória, tá? Eu tô aplicando a ondulatória dentro da harmônica já. A ondulatória com 20%, incrível, né, cara? Ondulatória, 20%. Em terceiro tem, olha só, 25, 20, em terceiro é termodinâmica, pasmem, 9%. Termodinâmica, leis da mecânica com 7% na sequência, e depois qual era o último? Aí depois vem lá no finalzinho física moderna, vem lá, acho que é óptica, com 3%. Mas tipo assim, eletricidade, física do terceirão, em primeiro. Em segundo, ondulatória, que é física do segundo ano, a parte de ondas ali, com 20% de incidência no Enem. E depois o resto cai menos de 10%, o restante ali. Então, por isso que eu disse que eu acho muito importante, cara, fazer uma revisão ali com vocês. Né? Aquela parte da óptica ali, que começa a falar sobre ondas, se faz importante. Claro, isso é uma negociação, é a primeira turma que eu estou falando agora, são as de vocês aí. Se vocês acharem importante, já que teve essa relevância toda no Enem, eu posso levar essa proposta para a coordenação e depois trazer a resposta para vocês. Mas primeiro eu queria conversar com vocês, se vocês realmente acham importante isso. Eu fazer essa revisão aí de primeiro e segundo ano. O que é que vocês me dizem? Parece interessante. Então tá. Os recursos são os mesmos, né? E eu, mais uma vez, preparei um PowerPointzinho aqui para apresentar para vocês. Medidas elétricas e circuitos elétricos. Vamos lá. Faço vocês chorar agora ou deixo pro final? Vou deixar pro final. Finalzinho eu tenho uma surpresinha. Fazer chorar mais? Não, Oh. não chorar, não. Boas lembranças, Thiago. Boas lembranças. Apenas isso. Para quem não estava aí desde o começo, né? Ele sabe o que é que teríamos nessa sexta, né? Vaguinho, nada vai tirar minha felicidade hoje, tá bom? Nem isso. Eu não me aguento, cara. Medidores, amperímetro, como subtítulos, voltímetro,
medidores reais, que existem os ideais e os reais, né? Normalmente a gente estuda os ideais, aqueles que não possuem nenhum tipo de perda. Mas o medidor real, ele possui sim uma resistência interna, ele possui sim umas perdas. Multímetro e pote de Wheatstone. Esses são os subtítulos da aula de hoje. A aula de hoje ela é bem prática, né? Bem voltada para a prática mesmo. Está na sequência ali do nosso conteúdo e realmente é uma aula que se torna interessante por esse fato, não tem? São situações aí do dia a dia, situações que a gente acaba vendo. Peguei essas fotinhos aí para mostrar para vocês alguns modelos de medidores, dos mais simples, né? E até os mais, né? Até os mais desenvolvidos, mas todos eles são medidores, né? Instrumentos de medidas elétricas. Às vezes não, né? É bem comum lá no meio de um exercício lá, dar o nome do medidor. E muitos de vocês não conseguem nem associar. Né? Não conseguem associar o nome à grandeza que ele mede. É normal, não quer dizer que está fora, é normal. Mas é porque a gente está vendo esses medidores só agora no final. E como eu disse para vocês, cara, tá na sequência do conteúdo. E eu vou ser bem sincero, eu nunca consegui chegar até aqui, tá? Primeira vez. Né? Mas graças à pandemia, nem tudo foi ruim nessa pandemia. As coisas andam muito mais rápido. Até porque vocês no terceirão, tem uma série de coisas ali que a gente acaba. Não é que perde aula, mas é que tem outros assuntos junto, né? Por exemplo, a turma a 3 e 2, que é a minha regência, né? Algumas aulas aí durante o semestre, durante o trimestre, né? A gente perde discutindo assuntos que são pertinentes à turma, não tem? Não problemas, mas sabe aqueles assuntos que a gente precisa estar conversando? Por exemplo, definição das festas e definição de tema de não sei o quê, e o que vamos fazer, o que não vamos fazer, organização da turma, faz parte. E palestras que vocês não tiveram, e né, aqueles conexões com o Enem que vocês não tiveram, então acaba que né, vai perdendo as aulas. Por isso que nunca chegamos até aqui. O medidor ideal é aquele que não interfere na grandeza medida, né? Ou seja, ele não possui nenhum tipo de perda, nenhum tipo de resistência interna. Então, tudo que é ideal significa que é 100% eficiente. E vocês já sabem dizer, o único componente, o único equipamento, né, ou carga, cara, defina como tu quiseres, depende da aplicação, que é 100% eficiente, são as resistências, são as únicas. O resto tudo que vocês entendem de carga elétrica tem perda, não é 100% eficiente, salvo os resistores, são as únicas cargas, já falei mais de 1000 vezes para vocês. Por isso que a gente estuda resistor em física como carga, porque ele é 100% eficiente. Vocês vão ver lá na faculdade, daqui um pouco vocês vão estar na graduação de vocês aí, vocês vão ver que na física lá vai continuar usando o resistor como carga, não usa outro componente. E por que não usa? Não usa outro componente porque não tem outro, não existe outro que seja 100% eficiente. Então aqui tem alguns modelinhos, né? Alguns modelinhos analógicos. O que é analógico? Analógico é aquele que tem um ponteirinho, que a caracterização de leitura da grandeza se dá pelo deslocamento do ponteiro. Né? Tipo esse aqui, ó, tem um ponteirinho aqui, ó, e quando tu conecta ele numa grandeza elétrica, no caso aqui, ó, tá vendo? Ó, a grandeza tá ali dentro, ó, V de volt. Então esse cara aí, esse instrumentinho aí, ele lê a tensão elétrica, né? Diferença de potencial. Então quando esse ponteirinho se desloca aqui, ó, significa que ele tá, aquele deslocamento vai mostrar o valor da grandeza elétrica que ele tá lendo. E existe os modernão, né, cara? Digital aqui, ó, com telinha, com display, com touchscreen, uma série de inovações que existem nessa área aí de tecnologia. Mas aí essa deixa mais lá para a parte do técnico, né? Não é tão voltado para essa área da física aqui. Não muito para isso. Os principais são o amperímetro e o voltímetro. Porque o voltímetro mede tensão elétrica, diferença potencial, e o amperímetro mede corrente elétrica. Existem outros, né? A gente vai ver aqui ao longo dessa aula aí que existem outros instrumentos de medidas elétricas, mas normalmente são esses instrumentos que estão inseridos nos circuitos ali, né? Nos probleminhas de física. Um voltímetro,
ligado em paralelo. Paralelo, hein? Por que paralelo? Porque a gente já viu isso. Em paralelo, a tensão é sempre a mesma, por isso que o voltímetro é ligado em paralelo. Um amperímetro ligado em série com o circuito. Por que série? Porque o amperímetro mede corrente elétrica, e a corrente elétrica em série é sempre a mesma. Então, essas pegadinhas, não são pegadinhas, né? Na verdade, essas lógicas aí a gente tem que estar bem ciente, né? Bem pronto na mente. Oh, lá vem ele com aquele circuitozinho. Pois é, faz parte. Amperímetro primeiro. Vamos entender o que é um amperímetro. Primeiro, é um instrumento que mede intensidade de corrente elétrica, né? Então, quando a intensidade de corrente elétrica atravessa o amperímetro, né, ele acaba internamente medindo aquela intensidade de corrente elétrica. Existem dois modelos. Tem um amperímetro analógico, exatamente como esse aqui, ó, um deslocamento do ponteirinho para caracterizar a leitura da grandeza. E tem um amperímetro digital. Digital não botei aqui. Aqui eu tenho um amperímetro digital. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um alicate amperímetro digital. Ele mostra naquele display ali, ó, a leitura da corrente elétrica. Mas só por curiosidade, né? Então, veja bem. Aqui eu tenho um gerador de tensão, né? Que na verdade é uma fontezinha. Força eletromotriz. Olha só como a gente já consegue identificar os componentes ali dentro, né? Percebam como a gente já evoluiu. Às vezes vocês não conseguem perceber isso porque ainda não aplicaram. A partir do momento que tu aplica fora do contexto, não é que eu sei mesmo. O que é isso aqui? Uma fonte de tensão. Aqui eu tenho o polo positivo da fonte, aqui o negativo. Essa fonte, o valor da tensão dela é caracterizado como uma força eletromotriz, letra E. E essa fonte, ela tem perda, ela não é ideal, ela é uma fonte real. Se ela tem perda, a caracterização dessa perda é dada por um R minúsculo, que é a nossa resistência interna. E essa fonte, né, ela está alimentando um circuito com resistor R1 e com resistor R2. E se vocês analisarem o sentido aqui, ó, esse sentido do positivo em direção ao negativo é o sentido convencional, não é o real, tá? Aí, como é um circuito série, o amperímetro é aquela letra A ali, ó. Essa é a simbologia do amperímetro inserido no circuito elétrico, tá? Com a letra A no meio, aquela bolinha com a letra A no meio. Esse amperímetro, ele tá lendo a intensidade de corrente que passa por dentro dele. E como é um circuito todo em série, é uma série entre R, da fonte, que é a perda, R1 e R2, e eles estão em série, por isso que o R equivalente é a somatória de todas as resistências. A corrente elétrica que está passando pelo amperímetro é a mesma que está passando por R1, por R2 e pela fonte, que ele está em série. Em série, a corrente é sempre a mesma. O amperímetro real, ele pode sim alterar o valor da corrente que passa por dentro dele, sabiam? Por exemplo, vamos botar números aqui só para vocês terem uma ideia. Um perímetro real, tá? Não o ideal. O ideal não altera nada, ele não interfere no valor da intensidade de corrente do circuito. Agora, um perímetro real, ele interfere sim. Principalmente quando o circuito é muito, como é que eu posso dizer? Com números muito pequenos. Né? Por exemplo, vamos botar aqui... Quer ver, ó? Vamos aos dois extremos, tá? Vamos supor que, né, dependendo dessa fonte aqui, os dois resistores grandões aqui, nós temos aqui uma corrente de 10 amperes. É uma corrente bem expressiva, né? 10 amperes. Beleza. O instrumento está lendo uma corrente de 10 amperes. Mentira. Sem o instrumento, está dando 10 amperes. Quando eu boto o instrumento no circuito, ele vai medir uma corrente de 10,1 ampere. O que significa? Esse 0,1 aqui, ó, ele é caracterizado pela própria resistência interna do amperímetro. Ou seja, o amperímetro tem um consumo próprio de 0,1 ampere para poder funcionar. Ou seja, ele está medindo a corrente do circuito mais a corrente que passa por dentro dele. Isso são instrumentos reais, que possuem perdas, que possuem resistência interna. Ou seja, quando eu insiro esse amperímetro aqui no circuito, significa que aqui no circuito, ó, eu coloquei mais uma resistência.
Isso são instrumentos reais. Isso é um amperímetro real. O ideal para um amperímetro é que ele tenha uma resistência muito baixa, né? Quanto menor o valor da resistência interna do amperímetro, menor vai ser a interferência dele em relação à corrente elétrica do circuito. Então, amperímetros são ligados em série com os circuitos que tu quer medir e eles têm que ter uma resistência interna bastante baixa para interferir o mínimo possível na intensidade de corrente elétrica do circuito. Aí vem as variações dos instrumentos, né? Existem alguns instrumentos, cara, que tem são instrumentos ditos instrumentos de laboratório. Esses são instrumentos quase ideais. Eles têm uma fabricação diferenciada, né? Uma tecnologia um pouco mais apurada, uma melhoria na eficiência dos componentes internos dele, de modo que a resistência interna dele seja muito, mas muito pequena, quase que desprezível em relação ao circuito inteiro. Aí tu diz assim, mas 10 para 10.1 praticamente não tem diferença, né? Realmente, praticamente não tem diferença. Mas quer ver o outro extremo, quando eu falei para vocês dos extremos? Vamos supor que essa resistência aqui ela é bem alta, essa daqui também é bem alta, a fonte de tensão é bem pequenininha, e agora olha o valor da corrente que está passando aqui dentro, não é mais de 10. É 0,1 ampere, a corrente nominal do circuito. Quando tu bota aquele mesmo instrumento, ele vai medir uma corrente de quantos agora? 0,2. Por quê? A perda interna dele é 0,1. Aí tu lê uma corrente de 10 e 10.1, praticamente não tem diferença nenhuma. Agora, quando o teu circuito ele é mais na faixa de miliamperes, por exemplo, uma corrente bem pequenininha, aí ele não está mais lendo 10.1, ele está lendo 0.1 do circuito mais 0.1 de próprio consumo do instrumento. Agora, a leitura está dando 100% errada. Antes está dando ali alguns décimos, ali, né? Algumas frações de erro. Agora, não. Já que o circuito tem uma corrente bem pequenininha de 0.1 e o próprio instrumento tem mais 0.1, nós estamos dando aí 100% de erro de leitura. Viram como já mudou o processo? Basta que tu mude ali as caracterizações internas do teu circuito elétrico. Por isso que o amperímetro ele tem que ter uma resistência muito, mas muito baixa, de modo a não interferir na leitura interna do circuito. Mesmo assim, se a leitura interna do circuito for muito pequena, a resistência interna do amperímetro vai acabar implicando, né, no erro de leitura. Isso vale a pena comentar. Voltímetro. Voltímetro mede tensão elétrica, né? Como é que eu diferencio o amperímetro do voltímetro? O amperímetro tem a letra A aqui no meio, ó, tá vendo? No instrumento. Então, se ele tem a letra A, ele lê corrente elétrica. O voltímetro, ele tem a letra V aqui no meio, ó. Então, ele mede o quê? Tensão elétrica. O formato, se ele é quadradinho ou se ele é redondinho, cara, isso aí depende muito do fabricante, tá? Tanto faz. Nossa senhora do céu, tem um caminhão de modelo e retangular, e quadrado, e redondo, e oval, e sei lá, tem vários modelos, depende muito do fabricante, né? Mas o voltímetro, né, também é um instrumento que mede tensão elétrica, diferença de potencial, só que como a diferença de potencial é a mesma quando em paralelo, o voltímetro, ó, olha só, ele também é ligado em paralelo com o circuito. Nessa instalação aqui desse circuito, do exemplo aqui da apostila de vocês, o voltímetro ele está instalado em cima da resistência R2, não tá? Olha só, desse ponto até esse ponto. O que ele está medindo aqui? A diferença de potencial em cima de R2 apenas. É isso que ele está medindo. Já o voltímetro, pessoal, como ele é ligado em paralelo, olha como as coisas são, né? É exatamente o contrário do amperímetro. Se o amperímetro está ligado em série, a resistência tem que ser bem pequenininha para não interferir em nada. O voltímetro ligado em paralelo, a resistência tem que ser muito alta. A resistência interna do voltímetro tem que ser gigante. Por quê? Para que ele não interfira na leitura do circuito, para que ele não cause uma interferência significativa no circuito elétrico. E o voltímetro não é ideal. Apesar dele ter uma resistência interna muito alta, ela não é infinita. Não serve como uma chave aberta, porque o circuito está fechado por ele. Não é verdade? O voltímetro ele tem uma resistência muito alta, mas não é uma chave aberta aqui dentro, não, tá? Ele é sim uma chave fechada. Então, significa que
Quando a corrente elétrica, ó, pensa junto comigo, quando a corrente elétrica ela chega aqui, ela encontra um nó nessa malha. Esse nó é esse ponto C aqui. Então significa que essa corrente elétrica total, ela vai se dividir em duas. Ela vai se dividir uma parte indo em direção ao R2 e uma outra parte indo em direção ao voltímetro. Ah, professor, mas pode isso? Não só pode, como acontece. A corrente total vai se dividir em duas. Uma parte que vai para o voltímetro e a outra parte que vai para a resistência normal. Então, o voltímetro insere sim uma corrente no circuito, que não é proveniente das cargas do circuito. Ele é uma carga também. Esses são os equipamentos, né, os instrumentos ditos reais, tá? São reais. Possuem sim resistência interna. É como se nesse circuito aqui, ó, eu viesse aqui, ó, e instalasse uma outra resistência aqui, ó, nesse ponto. E essa resistência vai estar em paralelo com o R2. Ela tem um valor muito alto. Praticamente a corrente que passa por ela é desprezível. É desprezível, mas existe. Não sei se vocês conseguem entender isso. É muito grande, mas existe. Está ali o valor. Pode ser lá a segunda casa depois da vírgula, mas causa uma interferência. Tudo bem até aqui? Qualquer coisa vocês perguntem, hein? Não fiquem na dúvida. Então vamos agora fazer a instalação dos medidores reais, né? Lembram que nós colocamos o amperímetro em série com o circuito e o voltímetro em paralelo com esse resistor aqui? Olha a caracterização do meu circuito agora. O que eu inseri aqui com o amperímetro e com o voltímetro? Eu inseri mais duas resistências. Aqui eu inseri uma resistência que não existia e aqui eu inseri uma resistência que não existia. Meu circuito real, ele é assim, ó, sem os instrumentos. Resistência interna da fonte e uma resistência R aqui, ó. Esse aqui é o R minúsculo, né, que é a resistência da fonte. Aqui é a minha fonte com a sua força eletromotriz. E aqui é o meu resistor de valor R. Esse é o meu circuito original. A partir do momento que tu coloca um amperímetro em série, eu coloquei uma resistência aqui. Botei um voltímetro em paralelo, botei uma resistência aqui. Essa resistência é a resistência interna do amperímetro e essa daqui é a resistência interna do voltímetro. Olha como o circuito já ficou mais complicado. A partir do momento que tu colocou um amperímetro e um voltímetro. Então, a corrente total do circuito, ela vai estar... A corrente total do circuito, ela vai estar inserida, né? Ela vai estar acrescentada da corrente do amperímetro. Então, essa corrente total aqui, ela vai ter um acréscimo. E o voltímetro aqui, ó, essa corrente do voltímetro também vai ter um acréscimo. Vai ter? Agora por quê? Não, na sexta. Não vai ter? Ah, tá. E o que tem? Ah, não dá. Ah! Não, o Robert é da mecânica. Ele é o Clover da mecânica. Resolvidos os assuntos pendentes aqui, vou continuar. Então, os medidores reais, né? Eu tenho uma RA, uma resistência do amperímetro, e uma RV, uma resistência do voltímetro. Nessa situação, o voltímetro e o amperímetro, eles são aparelhos do tipo reais. Resistência equivalente. Olha só que loucurada. Como as resistências R, que é essa resistência aqui, ó, R, e RV, que é a resistência de voltímetro, estão associadas em paralelo. Então, se nós analisarmos, ó, vou dar uma apagada aqui. E sabe, faz ao vivo, né? Ó. Como a resistência R, que é essa daqui, que é a resistência do próprio circuito, né? A normal, né?
resistência R. E a RV, que é a resistência do voltímetro, que é essa daqui, estão associadas em paralelo, né? Dá para perceber, ó, as duas aqui estão em paralelo, ó. Esse conjunto está em série com R, que é a resistência interna da fonte, e RA, que é a resistência interna do amperímetro. Então, isso aqui que está em paralelo, isso aqui está em paralelo, está associado em série com essas outras duas aqui, ó. Ok? Isso dá para a gente perceber. Então, para encontrar o resistor equivalente, primeiro a gente faz o paralelo do R da resistência do circuito com a resistência do voltímetro, com o RV. Então tá aqui, ó. R vezes RV dividido por R mais RV. Nessa fórmula aí, a única coisa que faltou, na minha opinião, cara, matematicamente falando, né? Foi o parênteses, né? E se tu bota um parênteses aqui, ó, olha como eu peguei essa fórmula pronta lá na apostila, né? Eu só copiei o... Pode ver que esse amarelinho aqui é característica daquele material do ético lá, né? Vocês não concordam comigo que faltou um troço aqui, ó? Assim, ó. Faltou, né? Então, a resistência equivalente desse circuito. O resistor equivalente é tu somar todas as resistências, né? Aí tu leva em consideração o que está em série com o que está em paralelo. Então, o resistor o total e o resistor do voltímetro, né, eles estão em paralelo. Então, R vezes RV dividido por R mais RV. Isso aqui é uma situação. Isso aqui é correspondente a isso aqui, ó, certo? E o R mais o RA é a resistência interna da fonte mais a resistência interna do amperímetro. É uma soma porque eles estão em série, um atrás do outro. Então, esse é o meu resistor equivalente. R da fonte, resistência interna da fonte, mais a resistência interna do amperímetro, mais o paralelo entre a resistência total do circuito com a resistência do voltímetro. Eu posso reescrever isso aqui dessa forma assim, ó. Resistor equivalente do circuito com amperímetro e com voltímetro, né? Amperímetro e voltímetro reais. É assim, ó. R mais RA mais R em paralelo com RV. Posso reescrever assim também. Fica mais fácil para entender. O amperímetro, ele mede a corrente da fonte, com a diferença de potencial da fonte em relação ao R equivalente. Ou seja, a corrente que esse amperímetro está medindo aqui, ó, essa corrente I que passa por ele, ela vai depender da força eletromotriz da fonte dividido pela resistência equivalente. Já o voltímetro, que é esse que está em paralelo com o resistor R, né, ele vai medir a diferença de potencial em cima do resistor R. Só a diferença de potencial em cima do resistor R. Por isso que eu chamo de DDP, né? Vou dar uma limpada aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Opa. Vou apagar aqui só para dar o voltímetro aqui, ó, né, com a sua resistência interna, ele está medindo a diferença de potencial desse ponto, a DDP, né, até esse ponto. Quem é que está entre os dois pontos? O valor da resistência R. Então, o voltímetro ele está medindo somente a queda de tensão em cima do resistor R. Por isso que, ó, olha aqui o que eu estou usando, ó. A resistência que passa pelo resistor R vezes o valor do próprio resistor R. Sabe aquela história? V é igual a R vezes I. Então, diferença de potencial em cima do resistor R vai ser igual ao valor da resistência dele, né, o próprio valor resistivo dele, vezes a corrente que passa por dentro dele. Vocês estão tão quietinhos, ninguém pergunta nada. Estão entendendo? Tá fácil para entender? Qualquer perguntinha, por favor, né? Professor, volta ali, por favor. Volto. Nesse caso aí, eu teria que descobrir qual que é a corrente que passa depois de A, né? Por causa que ele tem a resistência.
É isso mesmo, Thiago. Quer ver? Ó, vou limpar aqui e vou desenhar aqui para vocês terem uma ideia. Ó. Só vou apagar aqui essa fórmula, tá? E existem duas correntes aqui, né? Uhum. Existem duas correntes. Tem essa corrente aqui que é a total. E essa corrente total, ela está alimentando todo o circuito. Está alimentando a resistência interna do amperímetro, o valor da resistência, né, da carga propriamente dita. Está alimentando a resistência interna do voltímetro. E essa resistência total aqui, ó, não é a mesma dessa resistência que passa só pelo... essa corrente total não é a mesma corrente que passa pelo resistor. Ela divide ali no nó, né? Isso, a corrente total, ela vai ser igual à corrente que passa pelo resistor R, mais a corrente que vai para o voltímetro. Claro que, em relação a valores, né, essa daqui, ó, correndo no resistor, ela é muito maior que essa resistência aqui, ó. Essa resistência aqui ela é bem pequenininha, essa corrente aqui ela é bem pequenininha, mas deve ser levada em consideração. A corrente total que o amperímetro está medindo é a soma da corrente que passa pela resistência com a corrente do voltímetro. A corrente do voltímetro, comparada com a corrente da resistência IR, ela é muito pequena, mas é um valor. Não importa, é pequeno, mas é um valor, não tem? Uhum. Se as resistências tivessem valores, eu conseguia fazer com Kirchhoff, né? Imagina, consegue fazer por Kirchhoff, superposição, malha, nó, consegue fazer por qualquer tipo de metodologia daquela que a gente estudou, qualquer uma. Qualquer aplicação que tu faça, tu consegue encontrar os valores. Aquelas metodologias, todas elas... Lembra, né? A gente estudou, Kirchhoff, no final sobrava o quê? Tinha que encontrar o valor da corrente. Em série, no final achar o valor da corrente. Em paralelo, a mesma coisa. Ou seja, independente do método que tu usa para fazer a análise, a resposta final é a mesma. São apenas métodos diferentes. A resposta final é sempre igual. Uhum. Aí tem o multímetro, né, cara? O multímetro mede tudo. Várias, né? Várias leituras, né? Vários tipos de medições. Multímetro, várias medições. Cara, que hora é que já tá me dando sinal aqui que... já é 9h25. Caramba! Conversei demais no começo ali. O multímetro, ele consegue... Por que eu digo que ele faz várias medições, né? Porque, olha só, cada região dessa daqui do instrumento, ó, tá vendo aqui, off, desligado, né? Daqui até aqui, eu vou medir tensão. Daqui até aqui, eu vou medir uma outra tipo de grandeza elétrica. Essa parte azul aqui, ó, eu estou medindo resistência. Isso aqui, essas que eu estou pulando é porque são mais relacionadas à área técnica, né? Então deixa quieto. Para nós aqui no médio é outra função. Ó, essa parte daqui até aqui, ele está medindo, lembra ali a letra A, ó, tá medindo, ele consegue medir, né, quando está selecionado, corrente elétrica. Obviamente, esse instrumento ele devia estar desligado, né? Não devia estar 000 aqui, ó, porque ele está apontado para o off, ó, tá vendo? Quando eu coloco ele, por exemplo, sei lá, eu vou colocar ele aqui, ó. Se eu colocar esse seletor, né? Se eu selecionar ele naquela posição ali, ó, eu vou medir volt, tensão, até 200 volts. Se eu coloco ele aqui, ó, eu vou medir tensão até 600 volts. Se eu coloco... Vamos pegar outro aqui. Eu coloco aqui, ó, eu vou ler resistência até 200K, até 20K, 220 kilo-ohms, né? Então, tu seleciona nesse aparelhinho aquilo que tu quer medir. E as ponteiras de prova são aquelas ponteiras que tu vai espetar na grandeza para medir ela. Aí, claro, né, cabia aqui uma aulinha prática, cabia aqui eu levar um instrumento desse para a sala de aula para vocês verem, pegar na mão, até interagir, até medir a tensão da tomadinha da sala. Levar um alicate amperímetro. Eu levaria, eu ia levar aquela mala, Thiago, aquela mala que tem vários lá. Eu ia levar ela para dentro da sala para nós fazer as medições. Mas... o alicate amperímetro é por campo? Campo magnético. O alicate amperímetro ele mede intensidade de corrente elétrica pelo campo magnético. O alicate amperímetro ele não coloca nenhum tipo de corrente a mais no circuito. Era isso que eu ia falar. Ele não tem interferência, não, né? Pelo menos não. Nenhuma, zero. O alicate é o melhor de todos, tá? Uhum.
Aqui tem, né? Eu peguei essa fotinha aqui que eu achei bem legal, não tem? Que ela meio que abriu. Depois vocês deem uma olhada, tá? Caso alguém tenha um pouco de curiosidade. Não faz nem tanta função aqui para o médio para nós. Mas, né, o que cada uma dessas regiões aqui, ó, o que elas indicam, né? O que elas conseguem medir quando tu seleciona aquelas regiões ali, ó. Aí, se alguém quiser depois dar uma olhadinha, né, fica à vontade. Mais por curiosidade mesmo, não é nem função. Ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone, ela é muito utilizada. Só para vocês terem uma ideia, uma ponte de Wheatstone, ela tem algumas, né? Não é só uma, tá? Ela tem algumas configurações dentro de circuitos elétricos. Na verdade, ela é formada por 4 resistores, né, com esse tipo de montagem aqui, ó, R1, R2, R3 e R4. Eles são montados em ponte, literalmente, é uma ponte, né, de medição. E tu alimenta essa ponte de Wheatstone entre 2 pontos, que é o ponto A, que é a conexão do R1 e do R3, e no ponto B, que é a conexão entre o R2 e o R4. Aqui no meio, tu tens um galvanômetro, que é um instrumento, né, para medir corrente elétrica, aquele galvanômetro ali. Então, para que serve uma ponte de Wheatstone com esses 4 resistores ligados desse jeito, alimentados por uma fonte, e com um galvanômetro ali ligando os 2 pontos comuns do meio? Qual é a função desse cara? O galvanômetro, o G ali, ele é um amperímetro, ele mede corrente elétrica. E a função dele é medir corrente elétrica muito baixa. E a ideia é tu ir variando os valores de R1, R2, R3 e R4, de modo que aquela corrente interna dentro do galvanômetro, ela fique zerada. A corrente medida, né, tu vai ajustando os valores das resistências de modo que tu consegue fazer com que a corrente circule ao redor do circuito, dessa ponte. No meio ali, onde está o G ali do galvanômetro, que é um amperímetro, ali o ideal é não ter nada. Mas para que eu preciso disso? Vamos dar uma aplicação. Sabe uma balança? Balança? Dessas balanças que tu tens aí, que tu mede para medir massa, peso, né? Quando tu sobe em cima de uma balança, tu sobe em cima de uma ponte de Wheatstone. E aqueles resistores ali, ó, R1, R2, R3 e R4, eles são resistores especiais, eles variam conforme o peso aplicado em cima deles. Se tu aumenta o peso em cima dos resistores, tu acaba variando. Vamos falar de variação, né? Se tu variar o peso em cima dos resistores, tu varia o valor da resistência deles. Tem resistor que varia, por exemplo, pela incidência de temperatura. Aumenta a temperatura, diminui a resistência, sabe? É uma razãozinha inversa. Diminui a temperatura em cima dele, aumenta a resistência. Então, isso pode acontecer. Resistores com variação de valor pela temperatura. O galvanômetro, né? Desculpa, em uma das aplicações da ponte de Wheatstone, ele pode variar valor simplesmente pela variação de peso. Tu aumenta o peso em cima dele, ele diminui a resistência. Diminui o peso, aumenta a resistência. Ou seja, o galvanômetro é formado por 4. A ponte de Wheatstone é formada por 4 resistores que variam os seus valores conforme, principalmente, a pressão que tu coloca em cima deles. Uma das aplicações, uma balança comum. Uma balança é formada por uma ponte de Wheatstone com 4 resistores variáveis. Olha que legal. Muito massa. Quando tu começa a entender essas aplicações, né, aí começa a fazer sentido as coisas. Para que tu estuda série paralelo, né? Aqui está uma aplicação, ó, uma balança. Então, pessoal, não vou entrar em detalhes em relação a isso aqui, tá? Só vou dizer o seguinte: para te conseguir o R equivalente numa ponte de Wheatstone, tu faz R1 vezes R4, que é igual a R2 vezes R3. Não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas é só ir cortando aqui, né? Corta a tensão e corrente, e o que sobra? Apenas os valores resistivos. Não vou entrar em detalhes porque não é o que... Não nos interessa isso. Por enquanto não nos interessa. Tem uns exercícios lá na apostila, não quero que entregue para mim,
não vou fazer, esse semestre eu não vou fazer exercício valendo nota, tá? Para somar lá nas notinhas de vocês lá. A não ser que eu possa fazer uma lista, aí tudo bem. Mas o exercício da apostila, ele vai servir só de fixação. Eu quero que vocês, esse trimestre, aproveitem o máximo possível. Né? Eu vou conversar com a coordenação, vou tentar ajustar aquela ideia de fazer uma revisão de conteúdo do terceirão, física do primeiro e do segundo ano, que eu acho que vai ser muito importante para vocês, para o Enem aí no final do ano. Então, principalmente, eu vou levar em consideração, né? Eu vou pesar um pouco mais nas minhas aulas de física ali, primeiro e segundo ano, aqueles assuntos que são mais decorrentes. Então, vou fazer isso para vocês esse trimestre. É o último, né? Praticamente. Vou acompanhar o material da apostila de vocês, né? A ementa tá ali, vou continuar passando, mas vou tentar inserir aí no meio uma aulinha de física do primeiro ano e vou inserir lá uma aulinha de física do segundo ano. De repente, um calendário especial, uma manhã toda, né? De repente, eu falo com a Sinara, isso, assim, eu estou idealizando agora, tá? Assim, pensando, né? Vou falar com a Sinara, fico com o 3001 e 3002 uma manhã inteira falando sobre física e depois, na outra semana, fico com a 3 e com a 4 uma manhã inteira falando sobre física. Isso é óbvio, é claro, que se a Sinara quiser fazer uma revisão do conteúdo dela também de primeiro e segundo ano. Acho que é uma ideia bem legal, mas isso, de repente, um pouco mais para frente, não tem? A hora que chegar bem pertinho da prova do Enem ali, de repente, até mês que vem. Ah, mês que vem, mas tá longe? Não, que nada, mês que vem, tá logo ali, hoje já é dia. Cara, chegamos na metade de setembro. Lá na apostila, então, né, exercício 1 a 8, páginas 7 e 8. Eu posso, na próxima aula, fazer uma correção disso, tá? Não é problema. Cara, o nosso horário tá extrapoladaço, são 9h30. Foi um prazer tê-los aqui. Vou parar aqui as gravações e o compartilhamento